Fala, senhores. Eu quero inicialmente agradecer por o nosso podcast estar em primeira colocação nos podcasts de saúde no Brasil. Vou deixar para vocês aqui um conteúdo importante a respeito de depressão. Esse conteúdo vai através do e-mail a respeito de uma live que deu o que falar na semana passada. Eu falei sobre depressão, falei sobre suplementos, alimentação, e as pessoas me levaram mal. As pessoas acharam que eu falei que eu simplifiquei essa doença que é a depressão. As pessoas acreditam que, na minha opinião, depressão é só uma falta de força de vontade. Eu não acho isso. Tenho certeza que é uma doença muito importante, muito grave, que mata milhões de pessoas no mundo. Só que o fato é que existem diversos fatores que são pouco falados. Não sou contra remédios. Remédios salvam vidas. Pessoas que estão em risco de suicídio devem usar remédio antidepressivo, inibidores da recaptação da serotonina ou até da noradrenalina também. Mas o fato é que existem coisas que você pode fazer. Os estudos mostram associação entre alguns hábitos que reduzem a chance de você desenvolver depressão. Depressão, na minha opinião, não é apenas uma doença fisiológica, uma deficiência de serotonina no seu corpo, como também falta de força mental, falta de bons hábitos, má alimentação, todo esse terreno biológico que se gera através de anos e anos de maus hábitos, má alimentação, e isso favorece a pessoa a entrar nesse ciclo da depressão, nessa espiral da depressão. Mas quem entendeu bem, espero que vocês tenham um bom proveito. Quem não entendeu, azar de vocês. O fato é que eu preciso que vocês entendam que existem diversos outros fatores importantes em relação à depressão. Outro fato importante é em relação a micro-ondas. Falei num congresso há 2 semanas sobre micro-ondas, o pessoal ficou chocado. E realmente, eu não tenho micro-ondas em casa, eu tenho um forno. E por quê? Existem diversos artigos na internet que mostram que plantas irrigadas, duas mudas de plantas irmãs gêmeas, não sei se o termo é esse, para as mesmas sementes da mesma linhagem, geneticamente iguais. Essa muda foi irrigada com água que foi aquecida no forno, fervida no forno, e a outra muda foi irrigada com água que foi aquecida no micro-ondas. E se vocês verem, não sei quem está ouvindo aqui me acompanha no Instagram, se vocês verem a foto das duas mudas, vocês vão parar de usar o micro-ondas na hora. Não é brincadeira. E é importante vocês entenderem que eu não uso. Mas existem diversos livros que mostram os malefícios, inclusive de médicos. Por exemplo, o livro The Body Electric, do Dr. Robert O. Becker. Ele fala dos perigos de ficar perto do micro-ondas, da poluição eletromagnética que ele gera em todo o seu perímetro. Enfim, ele fala também que o próprio fato do micro-ondas aquecer por uma vibração em alta velocidade das moléculas de água, você destrói a parede celular de todos os seus nutrientes, todos os alimentos, todas as células do seu corpo, do corpo daquele alimento. Isso faz com que aquele alimento que era nutritivo, isso segundo o Dr. Robert O. Becker, se torne inflamatório. Aquele alimento que seria benéfico para você se torna uma coisa que vai te fazer mal. Então, assim, quem quiser seguir, eu não sou pai de ninguém, quem quiser ter micro-ondas, ok. Mas se você está ouvindo esse podcast aqui, eu acredito que você esteja interessado em saúde. E o fato é que micro-ondas, existem alguns livros no mercado, e esse Dr. Robert O. Becker é um deles, fala sobre o problema que é o uso do micro-ondas. Mas para quem está interessado do papo de hoje, é sobre sauna. Eu vou enumerar aqui os principais motivos que me fazem ligar a sauna todos os dias. Eu uso a sauna todos os dias? Não. Tem dia que eu não tenho tempo, tem dia que eu estou fazendo live, tem dia que eu estou comendo, mas eu procuro pelo menos umas 3 vezes por semana fazer. E o que acontece com o nosso corpo, o que aconteceu com o meu corpo, como que eu me senti quando eu estava fazendo vestibular, isso lá para o ano de 2005, 2004, eu estava fazendo vestibular, e o que eu percebi com o meu corpo, com a minha cabeça, quando eu comecei a fazer sauna seguindo os ensinamentos do meu pai. Espero que vocês gostem do episódio de hoje, é sobre sauna. Bem-vindos ao Vitor Azini Cast, e eu sou o seu anfitrião, Dr. Vitor Azini. Esse podcast é o resultado da minha
obsessão por temas relacionados à minha paixão, que é a medicina. Então, tudo relacionado à medicina funcional, medicina regenerativa, transplante, medicina capilar, você encontra aqui. Eu vou entrevistar uma das maiores autoridades em cada tópico e eu quero compartilhar com vocês aqui tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos. Espero que vocês gostem. Se gostaram, coloque sua avaliação no iTunes, na minha página do podcast. E para mais informações a respeito desse episódio, eu deixo tudo lá no meu próprio blog pessoal, drvitorazini.com.br. Para sugestões e dúvidas e críticas, recomendo que você me encontre nas redes sociais, principalmente YouTube e Instagram. Então, senhores, o episódio de hoje é sobre sauna e existem alguns mitos que eu gostaria de pontuar com vocês antes de a gente entrar no verdadeiro benefício da sauna, o que ela faz no nosso corpo. Quais são os principais mitos iniciais? Número 1. Sauna devem ser usadas apenas em climas frios. Hoje eu moro em Florianópolis, eu uso sauna. Se eu morasse no Nordeste, no Amapá, no Acre, no Equador, será que eu deveria usar sauna? Só para vocês terem uma ideia, nos países nórdicos, principalmente a Finlândia tem 5 milhões de habitantes. Existem cerca de 2 milhões de saunas. Então, realmente, a sauna ela se iniciou pelos países nórdicos, se iniciou pela Noruega, Finlândia, Suécia. Só que existem culturas nativas, existem culturas ancestrais que utilizam e sempre utilizaram algum tipo de quarto aquecido para algum tipo de benefício mental ou espiritual ou até mesmo de saúde. Eu falo isso porque eu conheço a organização Condor Blanco. A organização Condor Blanco ela foi criada pelo grande Suijavan Solar e eu sei que eles têm culturas, eles absorvem muitas culturas de outros povos ancestrais. E uma dessas tradições que eles absorveram e eles aplicam hoje na tribo deles, como eles mesmos falam, é o Kainap. Não sei se estou falando certo aqui, mas o Kainap é você passa a tarde fazendo. Você monta uma barraca, que seria tipo uma oca indígena. Você coloca os bambus ali, você faz no meio da oca, dentro da oca, um buraco na terra e você passa o dia aquecendo numa fogueira pedras. E as pedras para os indígenas são espíritos, têm espíritos. Então eles têm um respeito muito grande pelas pedras, principalmente as pedras aquecidas. Então eles aquecem essas pedras na fogueira e começa a cerimônia, todo mundo entra na barraca e aos poucos vão entrando pedras quentes naquele buraco do meio. E aí as pessoas vão jogando água, fica aquele vapor de água abafado. E essa cerimônia dura de 10 a 20 minutos, posso estar enganado aqui, o pessoal depois me corrija. E ela tem um poder de resiliência mental muito importante. Eu sei porque eu conheço muitas pessoas que fazem parte do Condor e eles se basearam em culturas indígenas. Então, não apenas povos que vivem em países nórdicos, frios, se beneficiam da sauna. Lugares quentes também se beneficiam. Outro mito muito importante em relação à sauna é que ela é muito cara. Eu fui ano passado para Miami, no Congresso de Medicina Funcional, e lá tinha um dos boxes de empresas que estavam patrocinando lá o evento. Tinha uma sauna portátil, era uma cápsula, como se fosse um espaço um pouco maior que a altura de uma pessoa alta, um pouco mais de 2 metros, e um diâmetro de 1,5 metro por 1,5 metro. E nessa cápsula de vidro, ela tinha bordas bem fortes, bem rígidas de madeira. Dentro tinha uma sauna infravermelha, que é uma das melhores tipos de sauna que existem. Dentro dessa sauna tinha alguns banquinhos, aquela fonte de calor infravermelho, de luz infravermelha, que aquece muito, e ela aquece de dentro para fora. Você sua muito. E aí, segundo eles, é uma tendência nos Estados Unidos você colocar como se fosse um móvel na sua casa, um armário, você coloca essa sauna. Você não precisa morar numa mansão, você não precisa fazer parte de um clube para ter. Esse mito, então, de que é muito caro, está mudando. Eles são uma empresa pioneira no mercado e empresas pioneiras, quando não tem nenhuma concorrência, cobram um valor muito alto e o valor dessa sauna era $3.000. Tendência que nos próximos 5, 10 anos eu acho que vai cair para menos de $1.000. Então vai ser algo totalmente acessível para a maior parte do público.
E o último mito é que saunas não fazem bem para a saúde, é justamente isso que eu vou falar. Será que saunas são hipervalorizadas? Será que sauna estressa muito o corpo? Será que sauna faz você perder massa muscular? Faz você emagrecer demais? Para quem é homem ou para quem é mulher e já é magro, faz mal? Você perde massa muscular? Você fica mais cansado? Será que realmente as saunas fazem você perder metais pesados? Então é por isso que eu criei esse podcast para falar sobre os mitos e benefícios das saunas aqui com vocês. Será que tudo isso é verdade ou não? Então, meus amigos, eu lembro como se fosse ontem. Estava estudando para o vestibular, muito nervoso, muito ansioso. Meu pai médico, meu irmão médico, minha irmã também médica. Queria fazer medicina, queria fazer uma faculdade pública. Estava praticamente não fazendo exercício físico, passava o dia estudando. A gente, graças a Deus, tinha essa condição, eu não precisava trabalhar na época. E eu lembro que em alguns momentos meu pai falava: vamos lá fazer sauna comigo. No condomínio onde a gente morava, tinha uma sauna seca e uma sauna a vapor. Na época a gente fazia sauna a vapor. Eu vou explicar para vocês que no futuro aqui nessa podcast que a vapor não é a melhor das saunas, porque no Brasil a água é clorada. E por ter cloro, a água, quando a gente está fazendo sauna, o cloro fica no estado vaporizado. E quando a gente faz sauna, nossos poros eles aumentam. A nossa pele vira como se fosse uma grande boca. Fica uma alta capacidade de absorção. E esse cloro não acaba penetrando na nossa pele. Mas o fato é, eu fazia sauna e eu não sabia explicar na época, mas eu me sentia muito mais tranquilo, muito mais confiante, muito mais calmo depois de fazer sauna. Eu fazia ao final do dia, fim de tarde, e me sentia realmente muito bem depois de uma tarde inteira estudando. Então, realmente, continuei fazendo sauna durante a faculdade, me sentia muito bem, fazia apenas uma vez por semana, eventualmente. E depois E realmente, eu fazia sauna porque eu era masoquista? Eu fazia sauna porque eu era viciado? A sauna gera vício? Ou era realmente um cara introvertido que queria ficar olhando para a parede num ambiente altamente quente? A verdade é que não é nada disso. Sempre fui introvertido. A pessoa introvertida não é aquela pessoa que ela gosta de ficar sozinho. A pessoa introvertida não necessariamente ela não tem confiança para falar em público. A pessoa introvertida é aquela pessoa que se sente bem sozinho. E eu me sinto muito bem sozinho, estando sozinho. E a pessoa extrovertida é aquela pessoa que precisa de outras pessoas para se sentir bem. Mas o fato número 10, o benefício número 10 da sauna é que ela aumenta a resiliência ao estresse. O Nassim Taleb escreveu um livro que é o Antifrágil. Eu recomendo que todos vocês leiam o livro Antifrágil. E nesse livro ele fala que nós precisamos, como seres humanos, de agentes estressores ambientais para nos tornarmos antifrágeis. Nós precisamos de coisas ambientais que nos estressam, mas o estresse leve, para que a gente fique cada vez mais forte. E a sauna faz justamente isso. O que a sauna faz? Ela coloca o seu corpo num nível de estresse pontual durante um certo tempo, e esse estresse pode durar 15 minutos, 20 minutos. Depois da sauna, você se torna mais adaptável a um próximo dia que você for fazer sauna. Isso faz com que você fique hormeticamente. A hormese é um mecanismo biológico que ele mostra que coisas ruins em baixas doses tornam o seu corpo mais forte. Existem diversas coisas horméticas que tornam a nossa imunidade mais forte, tornam a nossa imunidade melhor. Um deles é o banho gelado, como eu sempre falo. O outro é o jejum. É outra adaptação hormética. O outro é o resveratrol, por exemplo. O resveratrol é uma substância química presente na casca da uva e na semente, que está mais presente ainda em aquelas uvas que vivem em ambiente extremamente seco, extremamente difícil. Essas uvas são as mais ricas em resveratrol. Por isso que as pessoas falam que o vinho é importantíssimo para o coração, para o cérebro. Porque o vinho tem resveratrol. Não acho que seria o objetivo de você tomar vinho tem que ser o resveratrol, mas realmente tem. E o resveratrol, em todos os animais que foram testados, aumentou o tempo de vida, a longevidade de minhocas, camundongos, moscas
Então, existe até um departamento de longevidade, de anti-aging em Harvard, que mostra esses estudos. É bem interessante. E é mais uma das diversos hábitos, diversos hacks que nós podemos estimular nossa hormese para que a gente possa ter maior resiliência ao estresse. E, por exemplo, aqui, um estudo mostrou que o condicionamento de hipertermia, é você se condicionar, treinar, estar adaptado a uma temperatura alta. Qual é a temperatura alta? Existem dois tipos, a temperatura da sauna seca e da sauna a vapor. Na sauna seca, você consegue manter entre 60 e 80 graus Celsius. É uma temperatura maior, é aquela de madeira. A sauna a vapor é menos, porque tem muita umidade, então você sua muito, mas o suor não consegue sair do seu corpo, porque o ambiente já é úmido. É uma temperatura entre 40 e 60 graus Celsius. E múltiplos estudos mostraram que quando você entra na sauna, por exemplo, o estudo de 2009 mostrou que entrando na sauna, você melhora, um estudo prospectivo, randomizado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Heat Shock Proteins and Immune System. Foi publicado na Journal of Leukocyte Biology, 2009. Mostrou que existia um potente efeito nas proteínas do choque térmico, na maturação das células dendríticas, células neurológicas e células imunes no nosso corpo. Estimulação dos macrófagos, estimulação das células natural killers, são células da nossa imunidade inata. O que mostrou é que a exposição ao calor de forma pontual e constante aumentou essas proteínas de choque térmico, que estão associadas à longevidade, estão associadas à melhora da imunidade. Outro grande benefício, potente efeito de aumento da performance cardiovascular. Quem está falando isso não sou eu. Saiu um estudo de pesquisadores da Nova Zelândia. Ele mostrou que pode aumentar o efeito na performance cardiovascular semelhante ao uso da eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio produzido pelo nosso rim, mas muitos atletas, principalmente do ciclismo, usam para aumentar a produção de células vermelhas. E aqui esse estudo na Nova Zelândia, ele pegou 6 atletas altamente treinados e botou para correr durante 30 minutos. E aí, após a corrida, colocaram esses atletas em sauna por 20 minutos, toda a corrida. E o que observou é que ocorreu um aumento significativo em 30% na distância percorrida nesse tempo que eles corriam. Então, realmente impressionante. Aumentou a performance cardiovascular, principalmente pelo efeito semelhante à eritropoetina, que é o que fala o estudo. Quanto tempo de sauna? Os pesquisadores da Nova Zelândia colocaram em até 30 minutos após a atividade física. Com uso regular, não apenas esses atletas melhoraram o ganho cardiovascular, como melhoraram a fração de ejeção cardíaca, mas também ajudou ao sistema regulatório do corpo a mover o sangue de áreas que tinham muito calor para áreas menos quentes. Ou seja, aumentou a distribuição de calor nesses atletas e nessas pessoas desse estudo que foi realizado na Nova Zelândia. Além disso, se observou em outro estudo que fazer esse contraste térmico, você sair de uma sauna quente e se expor a algum banho gelado ou pular numa piscina fria, tem gente que pula na neve quando está em países nórdicos, foi comparável a um treinamento cardiovascular em moderada atividade. Aumentou em até... Quem faz isso sabe, eu faço. Eu saio da sauna quente e tomo uma ducha gelada. A água aqui em Floripa é muito fria. E realmente a frequência cardíaca aumenta muito. Não apenas na sauna, como depois da sauna, quando você toma aquela ducha gelada, a sua frequência cardíaca muda. E realmente existem rumores, isso é verdade, de que muitas pessoas em ressaca, para diminuir os sintomas de ressaca, fazem sauna, e eu já vi colegas meus que fizeram e realmente melhora sim. Sauna para ressaca é isso que vocês estão ouvindo. Outro uso que eu tenho tido bons resultados é em relação ao sono. O uso da sauna antes de dormir, ele é fantástico.
ele melhora essa sensação de relaxamento, você relaxa a musculatura. Por isso que uma vez eu tirei foto lá alongando, meus músculos se tornam muito mais alongados quando eu estou na sauna. Qual é a dica aqui? Você fazer a sauna de 2 a 3 horas antes de dormir. Essa é uma dica importante, porque se você fizer sauna muito cedo, você pode ter um efeito de sono depois, pode ficar desidratado, e isso vai te deixar com sono no meio da tarde. Então eu recomendo ou um pouco antes de dormir, tipo 8 horas da noite, 9 horas, ou de manhã, para te dar energia. Aí você toma aquele banho gelado, você tem energia. Mas não no meio do dia, que pode atrapalhar um pouco. Outra coisa bem legal é em relação ao rejuvenescimento da pele. Quando você faz sauna, você aumenta o fluxo sanguíneo na periferia. Quando você aumenta o fluxo sanguíneo na periferia, você trabalha o seu corpo para que ele possa tirar o calor do corpo. Quando você aumenta essa temperatura do corpo, aumenta a vascularização dos tecidos periféricos, principalmente na periferia da pele, você aumenta o aporte de nutrientes para aquela camada de derme e epiderme que estão na pele. Além disso, você aumenta a taxa de reciclagem de células velhas. Nosso corpo o tempo todo está morrendo células velhas na pele e nascendo células novas. Quando você faz sauna, você acelera esse processo no sentido de tirar mais células velhas. Faz como se fosse uma limpeza, uma reciclagem de células velhas. Além disso, você consegue melhorar a vascularização da pele e com isso melhora a coloração da sua pele, você melhora a aparência dela, o tom da sua pele fica mais brilhosa, fica mais túrgida, fica mais inchada, fica mais bonita, como se fosse uma pele nova e com poros limpos. Você abriu os poros, você limpou, não fica aquele acúmulo de poros que fica como se fosse uma aparência de cravo sujo na pele. Então é um efeito bem interessante, um efeito na pele da gente fazer sauna todos os dias. Em relação aqui ao 6º benefício, eu já falei o 10º benefício, aumenta a resiliência ao estresse, o 9º, aumenta a performance cardiovascular, o 8º, melhora do sono, 7º, rejuvenescimento da pele, 6º benefício, melhora da imunidade. Tem estudos aqui de saunas alemãs, germânicas, que mostrou uma redução da incidência de gripes e resfriados, tanto em saunas com pessoas da Alemanha na Alemanha, quanto pessoas da Finlândia na Finlândia. Ou seja, o uso regular da sauna levou a 30% menos chance de pegar um resfriado ou uma gripe. Realmente impressionante, como que ali eu falei também, tem um estudo de revisão de 2009 mostrando que o estímulo das proteínas de choque térmico estimula as células natural killers da imunidade inata, o estímulo das proteínas de choque térmico estimula a nossa imunidade, diminui a nossa chance de pegar uma gripe, um resfriado. Olha, faz tempo que eu não fico com algum resfriado aqui em Floripa, mesmo vivendo no inverno aqui. Obviamente, tem uma vida muito mais tranquila do que eu tinha no Rio de Janeiro, mas o fato é a nossa imunidade, parece que para esse estudo aqui alemão, diminuiu a chance de pegar qualquer gripe e resfriado em 30%. Agora, esse 5º benefício, o pessoal vai ficar muito feliz. O uso da sauna tem sido associado ao maior ganho de massa muscular e uma redução da porcentagem de gordura corporal. Quem está falando isso não sou eu. Saiu na Med Hypothesis 2009, em julho de 2009, publicado no PubMed. Regular Thermal Therapy, ou seja, terapia regular de temperatura, promove sensibilidade à insulina, enquanto aumenta a expressão endotelial de óxido nítrico sintetase, ou seja, aumenta a expressão de produção de óxido nítrico pelo nosso endotélio, nos nossos vasos. Efeito comparável ao treinamento com exercício. Então parece que é sugerido que quando você faz sauna, você tem uma maior chance de melhorar a sua resistência à insulina. Se você é diabético ou pré-diabético, a sauna é uma excelente estratégia nesse sentido. E além disso, tem um outro estudo aqui falando que ela pode contribuir para o crescimento muscular, principalmente porque pode aumentar o nível de hormônio do crescimento, GH. E além disso, melhora, pelo próprio aumento do GH, melhora a queima de gordura. O GH é um excelente hormônio nesse sentido. Fora o fato de que fazer pelo menos 30 minutos de hipertermia por dia pode aumentar significativamente, como eu já falei, a expressão das proteínas de choque térmico, que estão correlacionadas com 30% maior
recrescimento muscular após uma atividade física intensa. Isso foi feito em estudos com grupos divididos, isso estou falando em ratos, ficaram imobilizados por semanas. Alguns ratos não faziam nada mesmo, outros ratos não faziam nada, mas se expunham à sauna. E quando esses ratos se expunham à sauna, ocorreu 30% menor redução da massa muscular, da atrofia muscular, só pelo fato de se expor àquela temperatura quente. Então, aumenta a sensibilidade à insulina, diminui a atrofia muscular, pessoas mais velhas, e aumenta o GH, hormônio do crescimento. O quarto benefício aqui não é novidade para ninguém, diminui a artrite, aumenta o relaxamento muscular, melhora a dor muscular. Existem diversos estudos, saiu aqui no Annals of Clinical Research, volume 20, pelo Dr. Izomaki, ele é japonês, mostrou que realmente o tratamento com hipertermia melhorou pacientes com dores extremas, dores musculares, dores por artrite, dores por artrose. O terceiro benefício é que ela aumenta a recuperação atlética. Por causa do growth hormone, o hormônio do crescimento, ele aumenta o reparo e a recuperação muscular. E os estudos mostram que apenas 20 minutos, 2 sessões de 20 minutos de sauna por dia, separado por períodos de resfriamento, ou seja, um banho gelado, alguma coisa assim, aumentou em 2 vezes, isso em um dia só, aumentou em 2 vezes os níveis de hormônio do crescimento base. 2 sessões de 15 minutos de sauna, numa temperatura um pouco mais quente, separadas por 30 minutos de resfriamento, resultou em 5 vezes o aumento de hormônio do crescimento. Ou seja, você pode fazer 2 sessões de 20 minutos ou 2 sessões de 15 minutos. Se você fizer com uma temperatura maior, você vai ter maior benefício em relação ao hormônio do crescimento. Mas as duas você tem benefício. Além disso, como eu estou falando aqui, tem outros estudos mostrando que a hipertermia intermitente, ou seja, você fazer sauna, tomar uma ducha gelada, descansar um pouquinho. Eu gosto de ficar na cadeira, sem sair da sauna, tomei banho gelado e fico na cadeira respirando por uns 5 minutos. Essa intermitência, depois eu volto para a sauna, essa intermitência é importante porque estimula essa combinação de temperatura quente, fria e o resfriamento, estimula o hormônio do crescimento. Tem um efeito sinergístico no hormônio do crescimento, além de aumentar o fluxo sanguíneo periférico, aumentar a qualidade da sua pele e reduzir também a atrofia muscular. O segundo e o mais polêmico efeito da sauna é a detoxificação de metais pesados e substâncias químicas. Existem 2 tipos de substâncias químicas. São as substâncias químicas de origem hidrofílicas, ou seja, se dissolvem na água, principalmente os metais pesados. Eu vou citar aqui para vocês um estudo falando dos metais pesados, quais são os metais pesados que são detectados no suor, quando você faz sauna, e quais são as substâncias químicas que você não observa benefício porque elas são hidrofóbicas, ou seja, elas se dissolvem em gordura. No suor não tem gordura ali, então gorduras que se dissolvem em gordura, substâncias químicas, toxinas que se dissolvem em gordura, não saem no suor. Então essas realmente na sauna não há benefício. Então eu vou pontuar aqui qual que sai no suor e qual que não sai no suor, para vocês entenderem bem e saírem falando e pararem de sair falando besteira, falando que você perde qualquer poluente pelo suor. Então existem diferenças entre tipos de toxina, poluentes. Existem poluentes e toxinas que se acumulam em gordura, esses a gente não perde na sauna. Quais são eles? Pesticidas, retardantes de chama que você encontra em avião, PCB, que são policlorinato, os bisfenóis policlorinados. Esses são substâncias que até já foram proibidas, mas estão presentes nos dias de hoje. Está no cheirinho de aquele bom ar que as pessoas sprayam o ambiente para ficar cheiroso. Isso você não perde. Agora existem as toxinas, os poluentes que se acumulam e são hidrofílicos, gostam de água. Isso você realmente perde pelo suor. Perde 100%? Não, é muito pouco, é uma porcentagem muito baixa. Mas quanto mais você faz, maior a chance de perder. É a melhor estratégia para você perder metais pesados, tirar os metais pesados do seu corpo, é através da sauna? Com certeza não. A melhor terapia é a terapia endovenosa por quelação de metais pesados. Isso você tem que procurar um médico que faça essa terapia. Você consegue colocar algumas substâncias, o EDTA, por exemplo, dentro da sua veia, e esses queladores eles se ligam aos metais pesados e você vai perder eles através da urina e pelo fígado. Mas assim, o que você perde na sauna? Metais pesados. Quais são os principais metais pesados que você perde ao fazer a sauna?
Eu vou responder essa pergunta falando do artigo aqui, que saiu no Journal of Environmental Public Health, Saúde Pública Ambiental, de 2012, publicado em fevereiro de 2012. Ele fala o seguinte: arsênico, cádmio, chumbo e mercúrio no suor. Uma revisão sistemática. O que esse estudo mostrou é que realmente esses 5... Foram 5, né? 1, 2, 3, 4. 4 elementos, 4 metais são encontrados no suor. E quanto mais você sua, mais você perde pelo seu corpo esses metais. Então, assim, sim, a sauna, você pode perder bisfenol? Pode. Qual é a melhor forma de você perder bisfenol? É não colocando, né? Então, você evitar recipientes plásticos, evitar garrafas plásticas, evitar garrafa mineral que foi transportada, aquele galão de água que tem um plástico ali, evitar latinhas, evitar refrigerantes, tudo que está em recipiente plástico, recipiente de alumínio, tem um revestimento ali de bisfenol, não é legal, ok? Agora, obviamente o suor também vai ajudar, não é a melhor forma, mas vai ajudar. Também não é a melhor forma de perder metais pesados, a melhor forma é quelação, ou através de tratamento endovenoso, ou através de detox pelos pés. Existem muitas coisas relacionadas à quelação de metais, mas com certeza a sauna vai ajudar sim. E agora vamos falar aqui o primeiro benefício, o benefício pelo qual eu faço tanto. E se você ouviu até agora, eu te parabenizo porque você é uma pessoa realmente interessada em melhorar a própria saúde. Antes de falar desse último benefício, mais importante, que na verdade é o primeiro benefício, eu quero te convidar para avaliar o meu podcast no iTunes. Isso é muito importante para mim. Quanto mais avaliações, mais ele fica bem ranqueado. E quanto melhor ranqueado ele está, mais pessoas novas vão descobrir esse conhecimento que é pouco falado. E outra coisa, ensine alguém a usar o podcast. Você pode ouvir pelo Spotify. Se você não tem iTunes, você pode ouvir pelo Castbox, que é um aplicativo bem legal, ou mesmo no YouTube. Muitas pessoas aqui ouvem pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Eu procuro divulgar, não estou querendo vender nada aqui, e eu quero que você indique para pelo menos uma pessoa. A sua missão, após ouvir esse podcast, é indicar para pelo menos uma pessoa. Se essa uma pessoa ouvir e essa uma pessoa divulgar, em 3 gerações de indicações, nós já temos triplicado nossa audiência. Nós estamos número 1 no Brasil em saúde, mas o nosso objetivo aqui é ser número 1 do Brasil em todos os temas. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Então, o motivo mais importante que eu considero é longevidade. Por que longevidade? Saiu um report de 2015 no Journal of American Medical Association. É uma das revistas de maior prestígio no mundo. E ela mostrou associação, não é causa, associação entre sauna e eventos cardiovasculares fatais e até mesmo todas as causas de mortalidade. Ou seja, ela comparou, quanto mais a pessoa fazia sauna, ela morria mais ou menos de doenças cardiovasculares, e quanto mais ela fazia sauna, ela morria mais ou menos de tudo. E o que ela mostrou em 2015, esse report, que foi feito por pesquisadores da Finlândia. Pegaram 2.300 homens de meia idade, com uma idade média de 20 anos, e acompanharam esses homens por diversos anos, mais de 2 décadas, acompanharam esses caras. E o que eles observou foi um detalhe muito importante. Quanto mais a pessoa fazia sauna, ele separou grupos que faziam sauna 1 a 2 vezes ao dia, 1 a 2 vezes na semana, 3 a 4 vezes na semana, ou 5 a 7 vezes na semana, ou praticamente todos os dias na semana. Ocorreu uma redução significativa de eventos cardiovasculares quanto mais a pessoa fazia sauna. Olha só que interessante. Homens que faziam de 2 a 3 vezes na semana sauna, uma sessão de mais ou menos 20 minutos cada sessão, tinham uma redução de 22% na redução de sofrer um ataque cardíaco seguido de morte. 22% de 2 a 3 vezes na semana. E mais, homens que faziam 4 a 7 vezes na semana sauna tinham uma redução de 63% de risco de doença cardiovascular e morte, seguida de morte. E além disso, 50% de redução
de todas as... Desculpa, 50% de risco de infarto ou AVC menor, esses homens de 4 a 7 vezes por semana, e 40% de chance menor de morrer por qualquer doença. Olha só, o cara faz sauna de 4 a 7 vezes por semana, ocorreu uma redução em 40% de morrer por qualquer doença. Então, a conclusão final dos pesquisadores da Finlândia foi que os benefícios da sauna não apenas ficavam no espectro cardiovascular, como também corporal como um todo e longevidade. Diversos estudos estão sendo feitos. É muito difícil você pesquisar realmente a nível experimental, causa e efeito, se é realmente a sauna é o principal fator. Pode ser porque essas pessoas que fazem mais sauna, elas têm mais tempo para cuidar do corpo? Pode ser. Pode ser porque essas pessoas que fazem mais sauna, elas cuidam melhor da alimentação? Pode ser. Tudo pode ser. Mas é um fator muito importante esse estudo da Finlândia que mostrou... e os finlandeses têm um detalhe, né? Eles ficam pelados na sauna. E eles falam sauna, quando eles falam sauna, é sauna seca. A vapor eles falam steam room, quarto de vapor. Então, que é o tradicional, eles separam um grupo de homens e mulheres, todo mundo fica peladão, com uma toalhinha em cima no máximo, e eles separam e ficam jogando aquela água na pedra para subir aquele vapor. E eu gosto de colocar alguns óleos essenciais. De vez em quando eu gosto de botar um óleo essencial de laranja, às vezes eu uso de rosemary, às vezes de limão e às vezes de eucalipto. São os principais. Menta também eu gosto muito. Menta é bom para abrir as vias aéreas, é bem legal. Então, senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Aumento da resistência ao estresse, aumento da performance cardiovascular, melhora do sono, rejuvenescimento da pele, melhora da imunidade, ganho de massa muscular e redução da porcentagem de gordura corporal, artrite e alívio da dor muscular, alongamento, recuperação atlética, detoxificação química de metais pesados e saúde cardíaca e longevidade. Agradeço demais a audiência de vocês, divulguem para outras pessoas, ficamos por aqui, um abraço, tchau!